Sabe aquele sim que você diz sorrindo, mas que na verdade te dá um nó na garganta, um nó no estômago, porque na verdade você queria ter dito não? Bom, isso acontece possivelmente porque você aprendeu a não ser desagradável, a não incomodar ninguém e colocar sua vontade em segundo plano. Bom, nesse vídeo nós vamos aprender a destravar isso. Eu sou a Aline Lippert, sou psicóloga. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você é novo por aqui. E nesse canal nós falamos de psicologia de verdade, com embasamento científico, sem achismos de internet ou dicas genéricas. Bom, para entender melhor por que você hoje age assim dessa forma, tem medo de dizer não, tem dificuldade em colocar limites nas suas relações, a gente tem que olhar um pouquinho para trás em como foi a nossa infância, lá no início do nosso desenvolvimento. Quando nós somos criança, a nossa espontaneidade ela é total. A gente chora quando dói, a gente expressa o que sente, a gente diz não, a gente brinca sem preocupar se o cabelo está arrumado, se o vizinho está julgando a nossa roupa, enfim. É a nossa essência pura. Só que quando nós vamos crescendo, nós passamos ali por um processo de educação, seja na nossa família, pai, mãe, avós, tios, depois na escola. Ela é necessária, nós precisamos passar pela educação. Ela é necessária para a gente viver em sociedade. Só que muitas vezes essa educação ela vem carregada de regras muito rígidas. Nós somos educados pela nossa família, pela escola, pela religião, pela cultura, pelo ambiente em que a gente vive e acreditar que em certos aspectos nós precisamos ser adequados para ser amado, para ser aceito, para ser considerado uma pessoa boa, em que você precisa servir, em que você precisa ser dócil, em que você precisa estar à disposição, em que precisa silenciar as tuas insatisfações, às vezes as tuas vontades, e colocar a necessidade dos outros em primeiro lugar, deixando assim as tuas próprias necessidades em segundo plano. Então, o que acontece com aquela espontaneidade lá no início da infância? Ela é bloqueada. O medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de ser rejeitado, faz a gente bloquear as nossas vontades e a construir como se fosse um tipo de armadura. Só que hoje a tua realidade é completamente diferente de quando você era criança em que precisava obedecer para se sentir segura, para se sentir aceita ou adequada. Hoje, você, como pessoa adulta, toma as suas próprias decisões, você trabalha, você tem a sua liberdade, você escreve o seu próprio caminho, certo? Então, as oportunidades de liberdade estão todas aí na tua frente. Mas então por que na prática, quando você precisa fazer uma escolha puramente sua, com a tua vontade mesmo, com o teu querer, parece que vem ainda aquela voz interna na sua mente dizendo e limitando o que tu precisa fazer, ou limitando o que tu quer fazer ou a tua vontade. Por que ainda vem essa voz? Aquela voz que você precisa obedecer, voz julgadora, aquela voz crítica. Isso acontece por causa de um fenômeno que a gente chama aí de contaminação do adulto. Hoje, você como adulto tem as suas próprias escolhas. Você vive como uma pessoa adulta, ok? Só que aquela voz interna ainda, aquela voz de permissão ou de proibição, vive na sua mente. Por causa da educação, devida à educação que você teve no decorrer do seu desenvolvimento. Quando criança, até então, hoje, ao chegar como adulto. Então, quando você pensa em colocar um limite em alguém, por exemplo, no seu trabalho, alguém te pede uma ajuda, você não pode, ou às vezes você não quer, não tem condições, é difícil, de repente, dizer, olha, hoje eu não posso, ou, eu não sei lidar com isso, ou eu não quero. Nesse momento, você como adulto, é contaminado por aquela voz interna dizendo que, opa, como assim você não vai ajudar? Como assim você vai dizer não? Como assim?
Então aquela voz ali interna fica te limitando. Você acaba se adaptando tanto ao ambiente que isso te causa um bloqueio da tua própria vontade, da tua espontaneidade. Viver assim é desgastante, é exaustivo, e o preço que você pode estar pagando é a tua própria saúde mental, a tua própria liberdade emocional. Mas assim, a boa notícia é que todo comportamento ele é aprendido. E se você aprendeu a agir dessa forma, a ser sempre agradável o tempo todo e se colocar em segundo plano, você pode aprender novamente a, a dizer não. Você pode aprender sim a colocar limites. E como é que a gente faz isso? Através do resgate da tua própria autonomia emocional. Desbloquear a tua espontaneidade não significa assim tu chutar o balde, tu passar por cima dos outros, dizer tudo que pensa, o que vem na tua mente, sem se responsabilizar. Não. Desbloquear a tua espontaneidade é sim você atender as tuas vontades, é sim você viver quem você realmente é, mas com responsabilidade sim das tuas ações, das tuas próprias atitudes. Isso significa atualizar aquele sistema operacional interno, ou seja, aquela voz interna que diz o que você precisa fazer, é, o, o que você o que você pode fazer, o que é permitido, o que é proibido, para que você possa filtrar o que vem de fora. Então, existem 3 passos práticos para você poder desbloquear a tua espontaneidade e começar a viver com mais autonomia emocional. E o primeiro passo é a consciência. A consciência é você começar a mapear o teu problema. Então, quando vir novamente aquela pressa em tentar agradar alguém, ou aquela culpa em dizer não, para por um momento e se pergunte: essa voz de cobrança é realmente minha ou eu aprendi com alguém lá atrás? É uma regra antiga que alguém me disse que era verdade? O segundo passo prático é a aceitação da sua história. Você não precisa culpar o teu passado, não precisa culpar os teus pais ou as pessoas que te educaram. Eles deram o que tinham na época. Aceitar a tua história é olhar para trás e dizer para si mesma: ok, isso me trouxe até aqui. Mas hoje eu sou adulta, eu posso fazer o que eu quero e escolher o que eu preciso, o que eu necessito. Ou seja, eu posso fazer diferente. E o terceiro passo prático é a responsabilidade. Esse passo é um passo mais maduro. A responsabilidade sobre si mesmo significa você assumir o próprio comando da tua vida, das tuas próprias decisões, das tuas próprias ações, ou seja, do teu próprio comportamento. Você percebe que a caneta que escreve a tua história agora está na tua mão. Pode dar um frio na barriga em ter que fazer as próprias escolhas? Pode dar. Mas é a autorresponsabilidade que vai fazer com que você desative a culpa e vai te devolver o direito de ser quem você realmente quer ser. Olhar para dentro, filtrar o que vem de fora e resgatar a tua essência é um processo profundo mesmo. Mas você não precisa estar nesse caminho, nessa jornada sozinha para voltar para si mesma, sabe? Se você sentiu que esse vídeo falou diretamente com o momento que você está vivendo hoje e você quer aprender a não depender mais da aprovação dos outros, considere deixar aí o seu gostei, pois assim eu vou saber que esse conteúdo fez sentido para você. E também peço para que se inscreva nesse canal para a gente poder também se ver nos próximos vídeos. Um grande abraço, cuide de você com carinho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!